Fala aí pessoal, tudo bem? Bom, nossa aula de hoje vai ser a primeira aula da nossa série aí de leis de Newton. Para entender essa primeira aula, para entender na verdade toda a série de leis de Newton, né? A gente tem que entender o que é inércia, tá bom? Vamos lá, gente. Primeiro, o que é a inércia? Tem muita gente que confunde inércia com a primeira lei de Newton, não tem nada a ver. A inércia é a tendência que um corpo tem de manter a sua velocidade vetorial, tá bom? A sua velocidade vetorial, olha só, velocidade vetorial. É a mesma coisa também que a tendência de manter o seu estado cinético. Estado cinético, tá bom? É a tendência de manter o seu estado cinético. Bom, já de primeira, a gente já pode começar fazendo um exercício. Olha só, o exercício clássico, tá? É a base para exercícios, por exemplo, de movimentos circulares, base para exercícios de laço. Quando eu digo laço, laço de boiadeira, aquele laço que o boiadeiro fica girando para soltar, marimba de jogar em pipa também. Bom, olha só, a gente vai fazer um exemplo. Vamos supor que tem um corpo girando aqui e esse corpo está preso no meio de uma circunferência por um fio, tá bom? Um fio aqui. Esse corpo, ele acaba sendo livre do fio. Eu tenho uma velocidade linear, tá bom? Lembra da velocidade linear lá de MCU? Se você não sabe ainda MCU, dá uma olhadinha lá nas aulas de MCU, tem aulinha para você lá. Beleza, vamos supor que esse fio corte. Se eu corto esse fio, eu vou te dar 3 opções de trajetória. Trajetória A, eu vou seguir a trajetória A, ou eu vou seguir a trajetória B, ou eu vou seguir a trajetória C. Se você prestou atenção aqui em cima, olha só, é a tendência de manter a sua velocidade vetorial, você vai olhar e vai ver que a minha velocidade vetorial ela está indicando no sentido de B. Como ela está indicando no sentido de B, esse corpinho ele vai seguir a trajetória indo aqui pelo sentido de B. Tá bom? Então é o primeiro exemplo, tá bom? É o que a gente diz que saiu pela tangente, tá vendo? Ele sai pela tangente. Beleza. A inércia, ela é proporcional, pessoal, à massa dos corpos. Então, quanto maior for a minha massa, mais difícil vai ser de eu colocar em movimento e mais difícil também vai ser de eu tirar em movimento. Quer ver, por exemplo? Imagina aqui, ó, um corpo grandão. E uma pessoa tentando tirar ele aqui do repouso. Tentando tirar ele do repouso. A massa é mzão. Ele vai ter muita dificuldade, tá? Então ele vai continuar aqui com a velocidade igual a zero. Agora, se essa massa grandona também tivesse correndo aqui em volta dele, ó, correndo atrás dele, essa pessoa teria que estar correndo e ela teria muita dificuldade em parar esse cara daqui. Os dois estariam correndo, ou seja, velocidade diferente de zero. Então, por exemplo, como a massa é muito grande, ele vai ter muita dificuldade em colocar ela em movimento e também vai ter muita dificuldade de parar ela. Agora, se fosse um corpo pequenininho, a pessoa que estaria tentando colocar em movimento ia conseguir facilmente. E ele também, se ele tivesse movimento, esse corpo aqui, seria fácil. Seria fácil dele parar. Ele conseguiria colocar a mão ali e parar o corpo. Tudo bem? Porque a massa dele é pequena, ou seja, a inércia é proporcional à massa. Quanto maior for a massa, maior vai ser a inércia. Quanto maior a massa, mais difícil vai ser de colocar em movimento e mais difícil vai ser de tirar do movimento. É porque na folha anterior nós falamos que a inércia é a tendência de manter o estado cinético. Então, quanto maior for o corpo, maior é a tendência dele ficar parado. Quanto maior for o corpo, também maior a tendência dele ficar em movimento. Tudo bem? Legal. Então, a inércia é proporcional à massa. Uma vez que a gente falou que é inércia, a gente já pode entrar na primeira lei de Newton. Bom, o que diz a primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton, ela diz que todas as massas, elas têm a tendência de permanecer paradas, em repouso, ou em movimento uniforme.
até que sobre ela se exerce uma força externa. Ou seja, se eu estou em repouso, se eu estou em movimento uniforme, eu não tenho força resultante. Tudo bem? Então eu vou puxar uma setinha aqui, ó. Força resultante é igual a zero. Sempre pro MRU e pro repouso, a força resultante é igual a zero. Legal. Quando a gente fala sobre a primeira lei de Newton, abre espaço para a gente falar sobre os equilíbrios. Estão dentro disso aí também. Quando o corpo está em repouso, é um tipo de equilíbrio. Repouso e MRU, cada um significa um tipo de equilíbrio. O repouso significa o equilíbrio estático, que é o equilíbrio com o corpo parado. Já o MRU significa equilíbrio cinético, ou também chamado de equilíbrio dinâmico, que representa o corpo em equilíbrio, mas em movimento. Quando eu falo sobre o equilíbrio estático, eu estou falando da força resultante ser igual a zero. Força resultante ser igual a zero. Tudo bem? Não tem força resultante. A força resultante seria um vetor resultante, tá bom? Entre as forças. E a velocidade é igual a zero também. Tá bom? No equilíbrio cinético, a força resultante também tem que ser igual a zero. Tá bom? Também ser igual a zero. E a velocidade tem que ser constante. Velocidade constante. Então, olha só. Velocidade constante, é óbvio que ele vai estar em MRU. Equilíbrio estático, força resultante igual a zero. Nos dois, tá vendo? Ó? Equilíbrio, quando você lê equilíbrio, já sabe que é força resultante igual a zero. Velocidade igual a zero para o equilíbrio estático. Velocidade constante para o equilíbrio cinético, ou também chamado de equilíbrio dinâmico, tá, pessoal? Você pode encontrar alguns livros com essa nomenclatura. Show de bola. Vamos lá. Um exemplo disso, cai muito em prova. Eu tenho um copo, tá? Um copo, uma mesa e uma toalha. Vamos supor que eu puxe a toalha rapidamente. Se eu puxar a toalha rapidamente, olha o que vai acontecer. Quando eu puxo ela muito rápido, pelo fato de eu ter puxado extremamente rápido, não dá tempo das forças interagirem significantemente. As forças interagem, só que é de uma forma insignificativa. O copo continua com a sua velocidade igual a zero. O copo continua com a sua velocidade igual a zero. Gente, você concorda comigo que ele teve a tendência de ficar em repouso? Olha só. Tendência de ficar em repouso. Se eu tive a tendência de ficar em repouso, eu obedeci a primeira lei de Newton. O que explica corpos ficarem em repouso assim é a primeira lei de Newton. Por exemplo, se eu colocar o transferidor aqui e puxar a régua rápido, e puxar a folha rápido assim, ó, ele não sai, tá vendo? Vou colocar aqui, ó, vou puxar ele rápido. Ele fica naquela posição. Então, o que faz ele ficar aqui é a primeira lei de Newton. Ele tende a ficar em repouso. Porque na hora que puxou, foi tão rápido que a força de atrito entre a toalha e o copo teve pouquíssimo tempo para atuar. Ou seja, a força de atrito entre a toalha e o copo não teve tempo para romper a inércia do copo. Ou seja, não teve tempo para romper a tendência de ficar em repouso. Tudo bem? Pessoal, um forte abraço, até a nossa próxima aula e continue estudando. Tchau, tchau.